Venho aqui hoje para apelar em favor da aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto de lei que será de grande importância para a educação em 2 estados da região norte do Brasil. Refiro-me ao projeto de lei apresentado pelo nobre senador Mozarildo Cavalcante, que autoriza o Poder Executivo a instalar colégios militares em Boa Vista, no estado de Roraima, e em Rio Branco, no estado do Acre. O Sistema Colégio Militar do Brasil é formado por 12 colégios militares, que oferecem o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio. Esses estabelecimentos de ensino proporcionam educação a aproximadamente 15 mil jovens, entre filhos de militares e civis, segundo informa o sítio do Exército Brasileiro. Os colégios militares são referência quando se fala em qualidade de ensino no Brasil, pois estão sempre entre os melhores conceitos nas pesquisas oficiais sobre a educação brasileira. Existem atualmente 12 colégios militares, localizados nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Juiz de Fora, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nota-se que a região norte, a qual contém mais de 60% do território nacional, composta por 9 estados e com a maior parte das fronteiras secas brasileiras, e por onde passam periodicamente milhares de militares que ali permanecem ou forma rotativa para treinamento na floresta amazônica, possui somente um colégio militar, o da cidade de Manaus. Cremos que esse fato afeta negativamente a formação desses militares, pois o contingente efetivo do estado de Roraima é de mais de 2.400 militares, e o no Acre é de aproximadamente 2.000. A propositura em questão foi apresentada em 2002 e aprovada por essa Casa Legislativa em 2004, ano em que foi enviada para a representação da Câmara dos Deputados. Nesses 9 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, a matéria foi apreciada pelas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Educação e Cultura, e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo que o plenário daquela Casa confirmou a constitucionalidade da propositura ao aprovar o recurso 275 de 2006, o qual derrubou o parecer pela inconstitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça, única a se posicionar contrariamente à matéria. Após toda essa via crucis, quando a matéria estava pronta para ser apreciada em definitivo pelo plenário da Câmara, foi apresentado requerimento para que também fosse ouvida a Comissão de Finanças e Tributação daquela Casa. Senhoras e senhores senadores, a Câmara dos Deputados tem tomado por praxe não aprovar os projetos autorizativos oriundos do Senado Federal. E afirmo isso, pois no ano passado foi aprovado aqui um projeto autorizativo oriundo da Câmara, uma matéria muito significativa, por sinal, pois autorizou o Poder Executivo a implantar free shops nas chamadas cidades gêmeas, na faixa de fronteira brasileira. Pois bem, a matéria em questão sofreu modificações nessa Casa e retornou à Câmara dos Deputados, que a aprovou, apesar de ser um projeto autorizativo. O Senado Federal já afirmou o entendimento sobre os projetos de lei autorizativos por meio do parecer número 527 de 1998, do eminente senador e jurista Josafá Marinho. Destaco algumas das indagações que ensejarão a confecção do referido parecer. Qual a natureza jurídica do projeto de lei autorizativa? 2.
Todo e qualquer projeto de lei autorizativa tem por escopo conceder autorização ao Poder Executivo para exercer a competência que lhe é própria e privativa? Qual o efeito jurídico de uma lei autorizativa? Ao primeiro questionamento, o nobre jurista, embasado em renomes do mundo jurídico, como Paulino Jacques, Jorge Del Vecchio, Kelsen, Miguel Reale, Maria Silvia Zanella de Pietro e mesmo Rui Barbosa, chegou ao seguinte termo: conclui-se que há legitimidade constitucional e jurídica no uso de lei autorizativa em ambas as hipóteses. Inciso 19º e 20º do artigo 37 da Constituição Federal, descabendo qualquer censura à adequação desse instrumento legislativo para a espécie. Ademais, cabe o uso de lei autorizativa em outras áreas administrativas, como em matérias relativas a servidores públicos, autorizando a concessão, por autoridade competente, de determinada vantagem ou mesmo para a venda de bens públicos, conforme a jurisprudência reiterada e a doutrina atual. Citou também a lei orçamentária, a qual consideramos seja a maior das leis autorizativas aprovadas pelo Congresso Nacional. Ao segundo tópico, dessa vez embasado em votos das Cortes Superiores, proferidos pelos eminentes ministros Celso de Mello, Edson Vidigal e Moreira Alves, concluiu: ressalta-se que, por princípio constitucional, são os poderes independentes e harmônicos entre si. O Poder Legislativo pode tomar iniciativa de autorizar o Executivo para a prática de determinado ato que é de sua competência. Não há qualquer impropriedade nesse procedimento, porque os poderes, embora independentes, interligam-se. O Legislativo desperta a atenção do Executivo para a prática de um ato que lhe compete. E, finalmente, ao último questionamento, ponderou: o efeito jurídico de uma lei autorizativa é o de sugerir ao Poder Executivo, como forma de colaboração, a prática de ato de sua competência. Os poderes são autônomos, porém harmônicos, o que permite procedimento conjugado. Assim sendo, pode-se inferir que o projeto de lei autorizativa é constitucional e cabível no ordenamento jurídico, não como uma norma coercitiva, mas como forma de colaboração do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Por consequente, a ausência de jus cogens, ou seja, da obrigação de fazer, dispensa a matéria do disposto do artigo 90 da Lei número 12.708, de 2012, LDO 2013, ou seja, da estimativa de aumento de despesa ou redução da receita, pois que o mesmo só gerará fato que importe nessa situação no momento em que o Poder Executivo achar por bem realizar o sugerido projeto de lei em tela. Senhor Presidente, senhores e senhoras senadores, encerro esse meu pronunciamento apelando ao nobre deputado Arnaldo Jardim, que é o responsável por oferecer o parecer pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara ao projeto de lei 4.428 de 2004, que autoriza a criação de colégios militares em Boa Vista, em Roraima, e em Rio Branco, no Acre, que leve em conta minhas considerações e apresente um parecer favorável à matéria. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.